O milionário experiencia um milagre graças ao pedido de oração de uma mendiga negra em fim de vida. Era uma manhã comum em São Paulo, mas para Jamil era o dia em que as nuvens pareciam pesadas, como se a cidade estivesse de luto por sua dor. Com apenas 8 anos, essa menina de olhos brilhantes, que carregava o peso de ter perdido os pais em um incêndio devastador, caminhava pelas ruas sujas e cheias de gente apressada. Enquanto outros passavam, sem olhar para ela, Jamil não parava de clamar por sorrisos e orações. Só um pouco de esperança, dizia, oferecendo palavras que pareciam vir do fundo da sua alma. Em contraste, Heitor Andrade, um empresário milionário, estava preso em sua mansão luxuosa. No auge do sucesso, ele se via sozinho, cercado apenas por paredes repletas de prêmios e troféus que não preenchiam o vazio em seu coração. Recentemente, havia recebido um diagnóstico de uma doença rara e mortal. O peso dessa realidade o aprisionava em um ciclo de desespero, um zerd. Às vezes, as palavras ajudam a curar a alma. Aquela frase penetrante reverberou no peito de Heitor, como um eco de tudo que ele havia perdido. Depois daquele instante mágico, Jamil desapareceu. Ele procurou, mas as ruas eram labirintos sem fim, repletas de rostos que passavam sem notar a presença uma da outra. A angústia crescia em seu coração, um nó apertado na garganta. O brilho daquela menina simples e pura não saía de sua mente. Dias depois, ele a encontrou caída na calçada, em um estado frágil que quebrou o coração dele. Havia algo de inexplicável na maneira como ela respirava, como se a vida estivesse prestes a escorregar entre os dedos dela. Sem hesitar, Heitor a levou ao hospital, onde a vida da menina começou a mudar. Ele prometeu que ela não voltaria para as ruas. "Vou cuidar de você", disse ele. E surge uma amizade improvável entre um homem de sucesso e uma menina perdida. Com esse novo laço, começaram a sonhar juntos, um projeto para ajudar outras crianças como. No entanto, à medida que Jamil crescia e se tornava médica, a doença de Heitor começava a se manifestar, trazendo à tona questionamentos. Até onde ele poderia ir por ela sem se deixar consumir pela própria dor? No meio desses altos e baixos, a fé de Jamil se tornava um pilar de força, um farol em meio à tempestade. Mas então, uma nova reviravolta se aproximou, desafiando tudo o que eles haviam construído juntos. O que viria a seguir? O milagre que os uniu resistiria às dificuldades que se aproximavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Enquanto os dias passavam, a relação entre Heitor e Jamil se tornava cada vez mais forte. Ele se sentia feliz, como se a luz que a menina irradiava pudesse afastar a sombra que sua doença projetava sobre ele. Juntos, eles riam, sonhavam e até faziam planos sobre como ajudariam outras crianças. A amizade dos dois parecia um santuário de esperança em meio a um mundo caótico. Mas numa tarde quente, quando o sol se despedia, Heitor decidiu que era a hora de uma nova fase. Ele queria que Jamil soubesse não apenas de seus planos, mas também de sua doença. Com o coração acelerado, ele a chamou para um passeio no parque. "Quero te mostrar algo especial", disse ele, com um sorriso nervoso. Quando chegaram a um banco, Heitor olhou nos olhos de Jamil e, em meio a palavras hesitantes, finalmente revelou sua condição. A expressão dela mudou de curiosidade para preocupação.
Você vai ficar bem, certo? A dúvida em sua voz cortou o coração dele, mas antes que Heitor pudesse confortá-la, uma mulher, aos prantos, corria descontrolada em direção a eles. Me ajudem, alguém, por favor. Ela parecia desesperada. Jamil voltou-se para a mulher, cheia de compaixão, e se levantou para ajudar. Enquanto Heitor tentava entender o que estava acontecendo, ele observou que a mulher olhava diretamente para Jamil, como se a conhecesse. Quando a mulher chegou mais perto, a verdade chocante se revelou. Jamil, é você! Eu achei que estivesse morta! As palavras eram uma lâmina afiada, cortando a tranquilidade daquela tarde dourada. Jamil congelou como se o tempo tivesse parado. A dor e a confusão começaram a tomar conta de seu rosto, enquanto ela olhava para Heitor, buscando respostas. A mulher começou a explicar, entre lágrimas. Você é minha filha. Eu pensei que havia perdido você no incêndio. Não consigo acreditar. Jamil olhou para Heitor, a realidade de sua vida se despedaçando em 1000 pedaços. A ideia de um passado desconhecido, de uma mãe que tinha lutado, mas não tinha conseguido salvá-la, deixava a menina atordoada. Heitor, por sua vez, sentiu um turbilhão de emoções. A conexão entre ele e Jamil, forjada em ternura e esperança, agora parecia dependente de mentiras e segredos ocultos. Não pode ser, murmurou. Ele viu o desespero nos olhos dela, e de repente a cor do mundo que antes era tão vibrante parecia desbotar. As esperanças que construíram juntos, as promessas feitas, tudo ameaçava desmoronar. Você não pode ir, Jamil balbuciou, suas palavras carregadas de dor. Mas o olhar da mulher era intenso, decidido. Não fui eu que te deixei, Jamil. Fui eu que fui forçada a me esconder. Precisamos conversar. É hora de descobrir a verdade. Heitor ficou paralisado, a vida lhes oferecendo mais uma reviravolta cruel. O que ele faria agora? Jamil estava sendo puxada para um passado cheio de sombras. E ele, um homem de negócios, se via à beira de perder não apenas sua amiga, mas também a única luz que lhe restava. A amizade deles estava prestes a ser destruída sob o peso de segredos guardados por tanto tempo. Os comprimidos em sua mesa, a dor em seu corpo, pareciam pequenos em comparação à confusão que agora tomava conta de seus corações. No meio do caos crescente, uma pergunta pairou no ar. Seriam eles capazes de enfrentar a verdade juntos, ou o destino os separaria para sempre? A tensão pairava no ar como um peso, e Jamil estava paralisada, sem saber o que pensar. A mulher à sua frente, o olhar cheio de desespero, parecia uma parte de um passado. O coração dele apertava. O que eu faço agora? Pensava, quase em pânico. Jamil olhou para Heitor. A confiança que havia construído com ele estava se desmanchando. Eu não sei se quero saber, murmurou. A dor na voz dela cortou o ar. A mulher, agora mais calma, pegou a mão de Jamil. Por favor, você precisa ouvir minha história. Eu não fui embora voluntariamente. O tumulto ao redor deles aumentava. As pessoas passavam, algumas parando para olhar. Uns cochichavam. Outros acenavam com a cabeça, visivelmente intrigados. Mãe? Jamil finalmente sussurrou, a palavra soando estranha e familiar ao mesmo tempo. A mulher assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu procurei por você. Eu nunca parei de te buscar. Heitor sentiu um frio na espinha. Ele queria proteger Jamil, mas o que estava acontecendo era maior do que ele. Em um impulso, ele interveio. Espere! Por que você se escondeu? O que aconteceu? A expressão da mulher mudou. Um ar de pavor despertou com suas palavras. É complicado. Mas precisamos de um lugar sossegado. Você não pode confiar em todos ao seu redor. Jamil balançou a cabeça, quase em negação. Eu não entendo. Eu estava sozinha. A angustiante lembrança da solidão a sufocava. Heitor captou a intensidade da angústia da menina. Ele passou a mão pelo cabelo,
tentando organizar seus pensamentos. Então, gritos cortaram o silêncio. Atrás dela! Eles estão vindo! Um grupo de homens se aproximou, a expressão ameaçadora e os rostos conhecidos por Jamil. Até ela! Pegue-a! Uma onda de adrenalina tomou conta de Heitor. Ele sentiu um instinto de proteção invadir sua mente. Corra, Jamil, vamos! Desesperada, Jamil segurou a mão da mulher. Elas se lançaram em uma corrida frenética, Heitor atrás delas. O barulho dos passos apressados ecoava nas ruas, enquanto o pânico se instalava. O que está acontecendo? Perguntou Jamil, sem olhar para trás. A mulher respondeu, a respiração ofegante. Eu não sei. Eu não sei se eles descobriram que estou viva. Heitor, com o coração acelerado, sentiu que as respostas estavam ali, em alguma parte daquela confusão. Ele precisava saber. Mas antes que pudesse pensar mais, uma explosão de luz iluminou a esquina. Um carro. O impacto foi violento e o chão tremeu sob os pés deles. Os homens que cercavam a mulher foram jogados para o lado. Uma fumaça espessa subiu e tudo ficou caótico. O que foi isso? Gritou Jamil, ouvindo gritos ao longe. Heitor sabia que eram tiros, e a realidade do que estava acontecendo começou a se desdobrar em sua mente. Ele girou, tentando entender. Saia da rua, gritou ele, puxando Jamil para perto. A mulher gritou. Vocês não podem ficar aqui. Eles não vão parar. O medo se transformou em um desespero palpável. Heitor olhou nos olhos de Jamil. Eu não sei quem eles são, mas precisamos sair daqui agora. O carro que explodiu era um símbolo da vida que antes era tranquila, mas agora tudo se desmanchava em caos. No meio dessa bagunça, uma revelação cruenta surgiu na mente de Heitor. A mulher poderia estar empederada por algo muito mais complexo do que uma simples busca pela filha perdida. Ela havia demonstrado um pânico que soava muito mais do que familiaridade. Um mundo sob uma camada de segredos, perigos e, talvez, uma conexão que ele não poderia entender. Jamil, olhe para mim! Confie em mim! Ele puxou-a em uma direção oposta, mas as sombras da verdade estavam se aproximando rapidamente. Havia algo que ligava os três de uma forma que nem todos estavam prontos para encarar. Enquanto as sirenes se aproximavam, uma nova pergunta pairou no ar. O que ela realmente escondia? E o que Jamil estava prestes a descobrir que poderia mudar tudo. O chão tremeu sob os pés deles, e Jamil estava paralisada, sem saber o que pensar. A mulher à sua frente, o olhar cheio de desespero, parecia uma parte de um passado que ela achava ter deixado para trás. Heitor, ao lado, se sentia como se estivesse em um pesadelo. O coração dele apertava. O que eu faço agora? Pensava, quase em pânico. Venha, Jamil. Precisamos ir agora. Ele puxou-a, sentindo a adrenalina correr por suas veias. A mulher olhava para elas, mas algo em sua expressão mudava. Antes que Heitor pudesse dizer mais, um grito ecoou. E ele se virou para ver os homens se aproximando de novo, mais determinados do que nunca. Atrás dela! Não deixem elas escaparem! Quem são eles? Jamil perguntou, o medinho estampado no rosto. Por que estão atrás de você? A mulher hesitou, e Heitor sentiu que precisava agir. Vamos! Ele puxou Jamil em direção a uma L, uma saída rápida. O coração batia pesado, e a rua estava cheia de pessoas que pareciam não perceber o desespero ao redor. Enquanto corriam, Jamil olhou para a mulher. Mãe, por que estão fazendo isso com você? O que você sabe? O peso das palavras pairou no ar. O que mais ela escondia? Quando finalmente alcançaram um beco escuro, Heitor se virou, de olhos fixos nessa mulher que já tinha se tornado tão enigmática. Você precisa nos contar a verdade. Eles podem vir a qualquer momento. A mulher respirou fundo, angustiada. Eu não posso te contar tudo agora, mas há muito mais na minha história do que você imagina. Jamil, você não é só uma sobrevivente. Você é especial. Especial? Como assim? Jamil retrucou, confusa. A tempestade de emoções crescia no coração dela.
O que mais ela poderia estar escondendo? Antes que a mulher pudesse responder, os homens apareceram à entrada do beco, bloqueando a única saída. É ela! Pega! O caos se instalou novamente. Heitor empurrou Jamil para trás, se colocando na frente. Não toquem nela! O instinto de proteção era forte, mas a luta parecia inevitável. Então, um deles mandou um movimento brusco e antes que Heitor pudesse reagir, um tiro disparou. O som ecoou tão alto que quase fez Jamil gritar. E Heitor sentiu uma dor aguda em seu braço e caiu no chão. Heitor! Jamil chorou enquanto a mulher se pôs à frente protetora. Corra! Ela gritou para Jamil, que hesitou. E foi nesse instante que a verdade chocante surgiu. A mulher brandiu um artefato que brilhava sob a luz fraca. Era um amuleto, algo que Heitor jamais havia visto. O que é isso? Ele perguntou. A visão turva. Mas quando Jamil olhou para o amuleto, algo dentro dela começou a mudar. Você tem que ativar o poder. É a única chance. Gritou a mulher, sua voz entrecortada pela urgência. Jamil não compreendia, mas instintivamente estendeu a mão. O amuleto pulsou com uma intensidade que fez seu coração disparar. E de repente, tudo escureceu. Os homens, agora assustados, recuaram e um silêncio pesado envolveu o lugar. Heitor e Jamil estavam mergulhados em uma energia intensa, algo que eles nunca haviam sentido. Quando a escuridão começou a dissipar, eles se viraram, apenas para perceber que estavam em um lugar completamente diferente. Uma cidade antiga, repleta de estátuas e monumentos. A mulher, agora olhando fixamente para Jamil, disse: Deveríamos ter feito isso há muito tempo. Você é a chave para tudo. As palavras dela explodiram no ar, exatas e enigmáticas. O que ela realmente queria dizer? Jamil sentiu um frio na barriga. A chave para o quê? A pergunta pairou no ar, sem resposta. O mistério se aprofundava. Havia uma conexão entre ela e essa nova dimensão. Heitor olhou para a mulher e uma estranha certeza começou a se formar. Quem você realmente é? As respostas que buscavam estavam escondidas em algo muito maior do que imaginavam. E enquanto uma nova aventura se desenrolava diante deles, o peso da verdade começava a se instaurar nas vidas de Jamil e Heitor. O que seriam de seus destinos agora? A cidade antiga ao redor deles começou a se desvanecer, como se nunca tivesse existido. Jamil olhou para Heitor, o coração acelerado. A mulher que dizia ser sua mãe tinha um brilho misterioso nos olhos. Era como se ela guardasse segredos que poderiam destruir tudo, ou talvez salvá-los. Você precisa entender, Jamil, a mulher disse. Há algo dentro de você, algo que nunca soube que possuía. Jamil franziu a testa, confusa e assustada. O que você quer dizer com isso? A mulher começou a falar rapidamente, quase sem respirar. Acordei você para proteger a sua vida. Você não é apenas mais uma menina perdida. Você é herdeira de um legado. Um legado? Que legado? Jamil não conseguia assimilar. Heitor olhava de um para o outro e a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Ele podia sentir que o mundo ao redor deles estava desmoronando e o futuro nunca mais seria o mesmo. A mulher inclinou-se para a frente, o desespero transparecendo em seu rosto. Eles estão atrás de você por causa do que você carrega. Você é a chave para impedir que algo terrível aconteça. As palavras dela pareciam pesadas, cada uma um peso que Jamil ainda não conseguia levantar. Mas antes que pudesse responder, um estrondo cortou o silêncio ao redor. A energia na atmosfera mudou de repente, e uma luz ofuscante rompeu do chão, cercando-os. Jamil gritou enquanto uma onda de calor a envolvia. Heitor ficou paralisado, impossibilitado de se mover.
os olhos fixos no ponto onde a luz emanava. Quando a luz se dissipou, tudo parecia diferente. O cenário que antes parecia antigo, agora apresentava ruínas de um lugar em chamas, fumaça subindo para o céu. As vozes ao redor viraram gritos, e tudo estava num caos. Jamil estava prestes a perguntar o que havia acontecido quando percebeu algo. "Ele está aqui!" gritou um homem de longe, seus olhos fixos em Heitor, com uma fúria que fazia o coração dela acelerar. "Traga-o aqui! Ele não pode escapar! Não!" "Quem é ele?" Jamil voltou-se para a mulher, mas seu olhar estava fixo no homem, se aproximando. E quando a figura tomou forma, uma sensação de reconhecimento e horror a atingiu. Era um homem que ela já conhecia. Um dos homens que a seguiu quando estava nas ruas de São Paulo. Mas o que ele estava fazendo aqui? Um novo terror tomou conta de Jamil. "Mãe, o que está acontecendo? Por que você não me disse que eles me estavam procurando?" O desespero em sua voz ecoou entre as paredes em ruínas, mas foi abafado pelas vozes que se aproximavam. "Eu não queria que você soubesse, Jamil. Eles iam." A mulher começou, mas a frase ficou presa em sua garganta. O homem estava cada vez mais próximo, rostos alinhados atrás dele. "Ela não pode se esconder mais. E muito menos você, Heitor." Jamil sentiu uma onda de raiva e confusão. "Heitor, o que você tem a ver com isso?" Ele estava paralisado, mas a expressão de dor em seu rosto era inegável. Como se parte dele quisesse explicar, mas a outra parte tivesse receio. E então o inesperado aconteceu. A mulher puxou algo do bolso, um objeto brilhante, semelhante ao amuleto que Jamil havia tocado antes. "Não!" gritou a mulher. Mas era tarde demais, pois um raio de luz disparou do amuleto da mãe em direção ao homem. A luz atingiu-o e ele retrocedeu, revelando um prêmio que ninguém esperava: sua verdadeira identidade. Ali em pé, ao lado do homem que os perseguia, estava o pai de Jamil. "Surpresa!" disse ele, um sorriso enigmático no rosto. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Jamil. As lembranças que ela lutou tanto para entender estavam se tornando a verdade mais dolorosa que poderia existir. "O quê? Você está vivo?" O choque a fez vacilar. Todo o amor que ela sentia havia sido substituído por uma sensação de traição severa. Heitor, em choque silencioso, olhava para o pai dela. "Você sabia disso?" "Não sabia de nada", ele murmurou, em um estado de negação. "Mas agora estamos todos juntos. Precisamos ir." "É o único jeito." As palavras dele ecoavam no ar, mas Jamil estava perdida em emoções, confusa sobre como se sentir. A luz ao redor deles começava a brilhar novamente, e enquanto os homens se aproximavam mais, ela percebeu que tudo poderia acabar ali. O que mais eles estavam escondendo? O amuleto pulsava em sua mão. Uma nova verdade estava prestes a emergir, mas estaria ela preparada para enfrentar a realidade de um passado que a perseguia? E o que a conexão entre eles de fato significava? Antes que pudesse ponderar mais, as sombras começaram a apertar, e Jamil sentiu que o destino dela estava prestes a mudar mais uma vez, em um modo que a deixaria ainda mais emaranhada na teia de segredos e traições. A cidade ao redor deles começou a se desintegrar em meio a uma tempestade de confusão, e Jamil sentiu seu coração acelerar. O pai ali, diante dela, uma figura que deveria ser fonte de amor. Agora era um mistério envolto em sombras. Os homens que antes pareciam ameaçadores se a... "Mãe, ele é meu pai?" A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro involuntário. A mulher apenas assentiu, lágrimas escorrendo de suas bochechas, enquanto o olhar do pai a penetrava com um misto de desespero e arrependimento. "Você não consegue imaginar. Eu fiz o que fiz para te proteger, Jamil.
A ideia de uma proteção tão cruel parecia insuportável. A raiva ferveu dentro dela. E me deixar? Me deixar perdida? Sofra com essa dor? Essa é a sua proteção? Sua voz tremou, mas ela não recuou. Heitor, paralisado pela revelação e pela dor em seu braço, não sabia como intervir. A tensão era palpável e os homens estavam cada vez mais próximos. E então, tudo mudou em um deslizar de segundos. A mulher puxou o amuleto do bolso e, num movimento brusco, apontou para o céu cheio de nuvens ameaçadoras. Jamil, escute! Você tem que ativá-lo! É a única forma de escapar aqui! O brilho do amuleto começou a pulsar, emitindo uma luz intensa que iluminou o beco escuro. Jamil hesitou, sentindo a conexão com aquele objeto, como se ele claramente chamasse por ela. Mas antes que pudesse responder, um dos homens, sem aviso, disparou uma arma. O som do tiro ecoou e tudo se congelou. Um instante que parecia durar uma eternidade. Jamil fechou os olhos, a realidade distorcendo em um turbilhão de medo e dor. O impacto da bala a atingiu diretamente no peito. Mas não era dela a dor, era do pai. Ele se jogou à frente, os olhos arregalados. Não! Jamil gritou, enquanto contemplava a cena em choque. Sangue começou a escorrer pela camisa dele e neste momento Jamil percebeu algo horrível. Os homens não estavam apenas atrás dela. Estavam atrás de um poderoso segredo, uma linhagem que ela mal sabia que tinha. A luz do amuleto piscava intensamente, quase como se sentisse a dor que estava prestes a desencadear. Jamil! A mulher a chamou, sua voz agora cheia de urgência. Ative o poder! Rápido! O mundo começou a girar. Quando Jamil estava prestes a tocar o amuleto, uma nova onda de luz explodiu, misturando-se com a energia da cidade. De repente, a mulher desapareceu em uma névoa de raios. O pai dela também, como se nunca tivesse existido. Ela estava ali, sozinha, com apenas Heitor ao seu lado. Heitor estava ferido, caído de joelhos, mas respirando pesadamente. Você precisa fazer algo, Jamil, ele implorou. A dor em seu rosto tão intensa que quase doía olhar. Não deixe que isso acabe aqui. Você é a única que pode mudar tudo. E no meio daquela instabilidade, enquanto a fumaça se dissipava, a verdade chocante surgiu. O amuleto tinha poder não apenas sobre o mundo ao seu redor, mas também sobre a própria vida e morte. Jamil hesitou, um nó na garganta. O que ela deveria fazer? O que realmente era esse poder? Nesse momento, um grito longínquo ecoou ao longe, como se vindo do fundo do inferno. A cidade estava desmoronando, e os homens que a cercavam antes agora pareciam apenas sombras. Jamil! Heitor a puxou para mais perto. A única saída é você. Ative agora! Ela olhou nos olhos dele. Um mar de determinação, enquanto suas mãos finalmente tocavam o amuleto. E num estalo, as verdades de vidas passadas começaram a fluir. O passado, cheio de segredos que a tornaram especial, o futuro entrelaçado com a energia pulsante que a rodeava. E tudo começou a borrifar de novo. A conexão entre Jamil e o amuleto tornava-se inquebrantável. O que ela despertaria poderia não ser apenas uma luz, mas também um choque devastador que mudaria tudo ao seu redor. E assim, a questão pairava. Ao ativar o poder, que facetas de sua vida ela realmente iluminaria? A luz do amuleto começou a pulsar mais intensamente, como se tivesse vida própria, e num instante tudo ficou em silêncio. Jamil hesitou, sentindo a energia vibrar em suas mãos. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, e todo o peso das suas experiências e medos se concentrasse naquele único segundo. O pânico e a adrenalina misturavam-se, criando uma tempestade de emoções que a sobrecarregava. Jamil, ative o poder agora! Gritou Heitor.
suas palavras cortando o silêncio como um grito de socorro. O olhar dele estava fixo no amuleto com urgência, e ela sabia que, de alguma forma, o destino deles dependia daquele momento. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, uma sombra se projetou sobre o mesmo homem que a perseguiu nas ruas. Mas agora algo estava diferente. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade ameaçadora, e sua postura exibia um poder sombrio. Você não vai escapar assim tão fácil, Jamil, disse ele, a voz ressoando como um trovão. Eu sei o que você é. Aquilo paralisou Jamil. O que você está falando? Seus lábios se moveram, mas parecia que a voz não era sua. O homem avançou, os outros se juntando a ele, formando um círculo apertado. Você é a chave do nosso legado, e eu vim para recuperar o que é nosso. Heitor se posicionou na frente dela instintivamente. Ela não é nada seu. Nós sabemos quem você é. As palavras dele carregavam um tom de raiva, mas por dentro ele estava apavorado. Jamil sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Ele começou a rir, um riso seco e frio. Você não entende nada, Heitor. Essa menina não é só uma menina. Ela é a herdeira da nossa linhagem, uma linhagem que você deixou se perder no tempo. E enquanto falava, parecia que a própria terra tremia sob seus pés. O coração de Jamil disparou. Linhagem? O que você quer dizer com isso? Sua voz estava cheia de dúvidas e o medo apertava seu peito. Nos olhos dele, ela viu algo mais, uma verdade oculta que estava prestes a ser revelada. Jamil, você não é apenas uma garota comum. Você tem um poder ancestral que precisa ser ativado. O amuleto liga você a esse poder, e eles querem ele de volta, disse Heitor, tentando criar uma ponte de compreensão entre eles. Um poder ancestral? O pensamento girava em sua mente. Por um instante, tudo parecia ridículo, mas quando olhou para o homem que o cercava, ela sentiu que havia algo de verdade nisso. Tudo o que passou, a dor, a solidão, a busca pelo amor, tudo parecia se encaixar de alguma forma estranha. É verdade, e você tem uma escolha, disse o homem, seu olhar se suavizando levemente. Você pode ficar aqui e sofrer as consequências, ou pode se unir a nós e descobrir a verdade sobre quem você realmente é. Jamil olhou para Heitor, a incerteza nos olhos. O que ela deveria fazer? Confiar em alguém que sempre foi um desconhecido ou permanecer com Heitor, que, apesar de estar ferido, se tornara uma âncora em sua vida? Então, a mulher que havia se identificado como sua mãe reapareceu, vagando entre as sombras com um ar de desespero. Não a deixe, é uma armadilha. Ela correu em direção a Jamil, mas a cena ainda estava cheia de presságios sombrios. Desista! Você não sabe no que está se metendo! Gritou o homem. E naquele momento, uma luz intensa irrompeu do amuleto nas mãos de Jamil. Era como se todo o conhecimento e poder do passado estivessem sendo canalizados nela. A visão dela ficou branca, e ela não sabia se estava sonhando ou acordada. E então, tudo ficou negro. Quando a visão retornou, Jamil encontrou-se em um lugar completamente diferente. O mundo girava ao redor dela, e quando conseguiu focar, percebeu que estava em uma sala repleta de espelhos que refletiam realidades paralelas dela mesma. O que é isso? Sussurrou, sentindo a gravidade da situação como um peso enorme. A mulher, agora parecendo frágil e cansada, estava a seus pés. Jamil, você precisa entender. Existem muitas versões de você, e cada uma está presa em um caminho diferente. Você é mais do que apenas uma garota. Você é a força que pode restaurar nossa linhagem ou quebrá-la para sempre. Jamil sentiu seu coração afundar. O que mais estava escondido? As escolhas que fez até agora? As pessoas que amava? Tudo poderia mudar? Uma nova pergunta se formou em sua mente.
Quem era realmente Jamil? E quem ela estava destinada a se tornar? As respostas que estavam ali, ao seu alcance, mas a que custo? A verdadeira batalha estava apenas começando. E Jamil percebeu que, indelicadamente, as revelações poderiam levar a destinos que ela nunca poderia imaginar. O que mais estava por vir? Jamil estava paralisada, o amuleto em sua mão brilhando intensamente. O peso das revelações pesava nos ombros dela. Estava a ponto de descobrir algo monumental, mas algo estava errado. O ar ao redor se tornava denso, como se estivesse sufocando. Instintivamente, ela olhou para Heitor, e o terror em seus olhos refletia o peso da situação. O que você quer dizer com linhagem? Jamil perguntou, a voz quase falhando. O homem à frente dela sorriu, o sorriso maligno que desnudava sua natureza real. Você realmente não sabe, não é? A linhagem que você carrega é mais antiga do que imagina, e agora eu vou recuperá-la. Heitor franziu a testa. Não podemos permitir isso. Ele avançou, confiando nele, mesmo ferido. Mas naquela fração de segundo, algo inesperado aconteceu. O amuleto na mão de Jamil emitiu um luminoso feixe de luz. A força da energia foi tão forte que fez todos os presentes se afastarem. Não! O que você está fazendo? O homem gritou. E então a luz envolveu Jamil e Heitor em um redemoinho intenso. Era como se fossem puxados para outra dimensão. Jamil gritou. Não sabia onde estavam indo, mas algo em seu interior a dizia que, naquele movimento, estava também escapando de um destino sombrio. Quando a luz finalmente se dissipou, Jamil e Heitor se encontraram em um lugar idêntico, mas com uma diferença sutil. Tudo parecia mais claro, mais vivo. O chão embaixo tinha um brilho dourado, e o ar se sentia carregado, como se uma nova vida estivesse prestes a surgir. Estamos aonde? Jamil murmurou, ainda atordoada. Heitor olhou ao redor, tentando se ajustar à nova realidade. Mas então algo grande se agitou atrás deles. Um tremor percorreu o chão, fazendo Jamil se equilibrar em um pé. Olhe! Ele apontou. No centro do espaço, uma figura começou a se materializar. Era uma mulher com presença imponente, com cabelos longos e uma aura que pulsava. Quando Jamil a observou mais de perto, um nó se formou em sua garganta. Era quase idêntica a ela, mas mais velha, mais poderosa. A aparência da mulher trazia uma familiaridade instantânea, mas a verdade era aterradora. Eu sou a guardiã da linhagem, ela declarou com uma voz que ecoava como o trovão. E você, Jamil, é a última de todos nós. Você não pode deixar que isso caia nas mãos erradas. A revelação a golpeou como uma marreta. A mulher era o reflexo de quem ela um dia poderia se tornar. Mas o mais assustador foi quando a guardiã começou a falar do passado de Jamil, de sua conexão com o amuleto. Ele é a chave para acessar poderes que você não compreende. Um poder que, se mal utilizado, pode trazer destruição. Jamil sentiu o mundo girar ao redor dela. Mas o que você disse? Eu não tenho calma para isso. Eu não pedi por nada disso. A raiva começava a construir dentro dela. E enquanto as respostas se acumulavam, uma busca por entender a sua origem a dominava. Você não é apenas uma menina. Você é um símbolo de esperança. A antiga linhagem que guardamos precisa de você. A guardiã olhou nos olhos de Millie, revelando uma força hospedada dentro dela. E então, antes que alguém pudesse reagir, o que parecia um pequeno tremor se transformou em um grande estrondo. O solo tremeu violentamente sob seus pés. Jamil olhou para Heitor, e a preocupação em seus olhos explodiu em pânico. O que está acontecendo? A guardiã gritou. Eles estão aqui! Eles sabem que você está aqui! E nesse momento, a visão de homens armados invadindo aquele espaço iluminado tomou conta. Era o mesmo grupo que os havia perseguido. Com vozes ressoando, a confusão se instalou. Acha que irá escapar novamente? Um dos homens disse, enquanto as armas se erguiam. E então tudo explodiu em um caos.
Uma luta pela sobrevivência. Jamil sentiu uma onda de poder surgir dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, o instinto de proteção por Heitor a dominava. Não! Não posso perder mais uma vez! Os tiros ecoavam, misturando-se aos gritos. A guardiã estava pronta para enfrentar, mas Jamil teve uma nova visão. O amuleto em sua mão pulsava agora em um tom mais intenso. Uma conexão com algo que ela nunca havia percebido. Jamil! Heitor a exortou, sua voz quase perdida entre a confusão. Apenas faça. Nesse momento, Jamil fez sua escolha. Concentrou-se, e o poder do amuleto a envolveu. Uma onda de luz irrompeu em torno dela, iluminando o ambiente e atingindo diretamente os homens. E quando a luz atingiu, tudo ficou claro. Jamil se viu lembrando de um passado que nem fazia sentido. Lembranças, sussurros e risos. A figura da mulher, enquanto a guardiã era em símbolo do que verdadeiramente era, a conexão com eles estava mais profunda do que queria acreditar. E a reviravolta veio quando ela percebeu. Aguardando a batalha pela sobrevivência, Jamil entendeu que o maior segredo estava dentro dela. O amuleto não era apenas um objeto de poder, era um eco de sua família, de sua herança. E quando tudo se desenrolou, Jamil finalmente questionou: quem sou eu realmente? Mas a voz de Heitor a puxou para a realidade. Estamos juntos, Jamil. Se lutarmos juntos, a verdade aparecerá. Porém, antes que pudesse formular uma resposta, algo chocante aconteceu. O amuleto, antes brilhante, começou a escurecer repentinamente. O chão tremeu mais uma vez e tudo ao redor dela passou a desaparecer. Um eco de risos e sussurros a perseguiu, enquanto a luz se extinguia, deixando Jamil em um vazio absoluto, e com ele um novo mistério a ser desvendado. A luz do amuleto pulsava intensamente, quase ofuscando Jamil. O ar ao redor dela estava pesado, como se o tempo tivesse parado. Ela sentiu que toda a sua vida estava prestes a se desenrolar diante dela, mas o medo a paralisou. O que eu faço agora? As palavras dela soaram como um eco no vazio. Heitor estava agachado, segurando o braço ferido. Ele olhou para Jamil com preocupação, seu rosto pálido, mas determinado. Você precisa fazer isso, Jamil, disse ele, quase implorando. O homem à sua frente, que se dizia da linhagem, estava recuando, como se percebessem a força crescente em torno deles. Isso não vai terminar aqui, afirmou, seu olhar penetrante. E então, como se a realidade decidisse desmoronar de uma vez, um estrondo vindo de trás deles fez Jamil saltar. Uma figura sombria emergiu da fumaça se espalhando pelo ar, com olhos que brilhavam como carvão em chamas. O homem que se dizia um guardião, mas que na verdade era um inimigo. Vocês acham que podem escapar assim tão fácil? Ele se aproximava, cercado por pessoas que pareciam saídas de um pesadelo, com rostos conhecidos por Jamil. Pare! Jamil gritou com toda a força que tinha, erguendo o amuleto. Ele começou a vibrar e a luz irrompeu, mas o ambiente ao redor dela parecia se contorcer. O espaço começava a se esfarelar. Jamil! Heitor a alertou. Estamos todos em perigo, exclamou a guardiã, seu rosto se contorcendo em desespero. Mas o impacto veio inesperadamente. Uma explosão de luz branca cercou Jamil e Heitor, e em meio ao caos, algo quebrou. O amuleto soltou um grito, uma onda de poder que não era somente luz, mas uma força que varreu o que restava. Jamil sentiu seu corpo sendo puxado, como se estivesse sendo arrancada de sua própria realidade. E quando tudo se acalmou, o que estava diante dela a deixou sem ar. Ela se viu em uma sala escura. No centro, uma mesa coberta por velas acesas e símbolos estranhos. A sensação de déjà vu era quase insuportável. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Você finalmente chegou, Jamil. Uma voz feminina ecoou pelo espaço. Jamil se virou rapidamente,
e um choque percorreu seu corpo. Ali estava outra mulher, idêntica a ela, mas mais velha. Era ela mesma, um reflexo do que poderia se tornar, mas com um brilho gélido nos olhos. "Sou você, do futuro", disse a mulher, seu tom carregado de uma tensão que Jamil nunca havia sentido. "Você deve acreditar em mim. Estás em perigo." Quem é você?" Jamil gaguejou, a cabeça girando em meio ao turbilhão de emoções. "Eu sou a verdade não revelada", a mulher respondeu, cada palavra uma espada em Jamil. "E a linhagem que você carrega não é apenas poder, mas também uma maldição." Maldição. A palavra ecoou em sua mente, como um tambor soando. "O que você quer dizer com isso?" Jamil desejou entender, mas a angustiante intenção estava clara nos olhos de sua versão mais velha. Por trás de todo esse poder, há uma escolha que deve ser feita, e suas escolhas determinarão o destino de todos nós. Heitor apareceu ao lado de Jamil, mas a sombra da mulher mais velha parecia engolir a luz ao redor deles. "Heitor, você não se lembra, não é?" A mulher olhou para ele. "Este poder, ele pode levá-lo à sua própria destruição." Jamil parou. O que isso significava? Um terror profundo começou a se espalhar por ela. "Heitor, o que ela quer dizer?" A sensação de traição tomou conta. Suas palavras tremiam no ar entre eles. "Você não vale nada para eles", a mulher mais velha gritou, enquanto todos ao redor pareciam hesitar. "Se você não fizer a escolha certa, tanto você quanto Heitor vão cair." A tensão era palpável. Ele estava confuso. "O que está acontecendo? O que você esconde?" Jamil questionou, a raiva fervendo em seu sangue. Mas antes que pudesse obter respostas, as palavras da mulher o atingiram como um relâmpago. "Ele não é quem você pensa que é." O ambiente mudou instantaneamente. Jamil sentiu a pressão ao seu redor. A realidade que conhecia começou a desmoronar como um castelo de cartas. A mulher mais velha injetou uma nova verdade que a deixava em estado de choque. "O que significava isso?" "Jamil, não acredite nela!" Heitor gritou, enquanto a sala girava e as sombras começaram a se aproximar. "Você não pode fazer isso!" Mas a sensação de estar perdida dominava. As verdades estavam se quebrando e a linha entre amigos e inimigos estava prestes a se desfazer. O que mais ela descobriria? E a qual custo? A batalha estava apenas começando. E Jamil percebeu que o maior segredo que guardava poderia ser a própria chave. E então, uma pergunta surgiu em sua mente. O que aconteceria se a verdade fosse ainda mais devastadora do que o próprio poder? Os ecos da luta ainda ressoavam quando Jamil encarou a versão mais velha de si mesma. O choque a dominava. "Você é eu?" O tremor na sua voz refletia a angustiante confusão. No entanto, a energia que pulsava no amuleto aquecia suas mãos, lembrando-a da força que agora estava dentro dela. "Sim, sou você, mas uma versão que escolheu o caminho corajoso, diferente do que você está prestes a trilhar", respondeu a mulher, firmando o olhar quase como uma advertência. "A verdade do passado não pode ser ignorada, e destino da linhagem depende de suas escolhas." Jamil buscou a respiração, o peso das palavras quase a afogando. "Eu não entendo. O que você quer dizer? O que está acontecendo?" O medo começava a surgir, como uma sombra que não a deixava. Heitor, ainda ao seu lado, sentiu a tensão no ar. "Jamil, você tem que confiá-la. Ela pode nos ajudar a parar isso." O desespero na voz dele confirmou o que Jamil já havia percebido. O tempo estava se esgotando. "Precisamos agir", instou a versão mais velha, "antes que os homens voltassem. O futuro pode ser sombrio, mas você tem o poder de mudá-lo. Se não ativar o amuleto agora, tudo o que amamos se perderá." Jamil olhou para os homens que se aproximavam como sombras ameaçadoras. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela sabia que essa era a escolha. "Heitor, mantenha-se perto de mim." Quando Jamil ergueu o amuleto, uma luz dourada explodiu ao redor deles, banhando tudo em um brilho quase puro. Os homens hesitaram, cercados pela força que emanava dela.
Eu não sou uma menina perdida. Eu sou Jamil e ninguém pode tirar isso de mim. O coragem a encheu, como se o amuleto fosse parte dela. A figura que era seu pai recuou. Você não vai conseguir, gritou, mas Jamil sentiu que estava abrindo caminho através da luz, como um farol em meio à escuridão. Você escolheu mal o lado. A voz da guardiã estava de volta, firme e potente. Ninguém deve brincar com o destino. A luz se intensificou, e em um movimento, Jamil enviou uma onda de energia em direção aos homens. O impacto foi imediato. As sombras começavam a desvanecer-se, atraídas pela força do amuleto. E, em um instante catártico, a sala ficou silenciosa. As forças que os atacavam foram varridas, e a intensidade do poder emanação deixou Jamil e Heitor ofegantes. Com o calor da luz se dissipando, ela olhou ao redor e se deu conta de que tudo havia mudado. Novamente, o labirinto estava desfeito, e o medo parecia ter dado lugar a um sentimento de libertação. Jamil, Heitor a puxou para perto, o olhar preocupado sobre seu rosto. Você fez, você conseguiu. A mulher mais velha finalmente sorriu. Sim, você está começando a entender. Agora é hora de você assumir seu verdadeiro papel. Mas enquanto suas palavras ecoavam, Jamil sentiu uma reviravolta em seu coração. A batalha tinha terminado, mas o que viria a seguir? Nesse momento, Jamil teve uma visão, uma vaga imagem de uma cidade em chamas, raios de escuridão ameaçando invadir o lugar que agora sentiam como lar. Uma nova missão a aguardava, e a voz de sua mãe ecoava em sua mente. O poder que você carrega pode mudar tudo, mas você terá que decidir como usá-lo. E antes que pudesse responder, tudo voltou a tremer. As paredes da sala começaram a se fragmentar novamente. Estamos sendo chamados, disse a guardiã preocupada. E a sensação de urgência preencheu Jamil. Precisamos permanecer juntas, disse Heitor. Mas a pergunta que pairava no ar só se intensificava. O que mais aquela jornada revelaria? Jamil havia tomado decisões, corrido riscos, mas seria suficiente? As luzes começaram a se apagar, a escuridão os engolindo de volta. Jamil se perguntou, o que realmente somos? O que nos espera no próximo passo? E enquanto tudo desaparecia, uma única certeza permaneceu em seu coração. O futuro estava nas mãos dela. Se você chegou até aqui, é hora de fazer algo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos nessa jornada e não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo incrível continue chegando. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Mal posso esperar para saber o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos manter a chama acesa.